Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Aleluia, glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Vocês são um presente de Deus aqui para as nossas vidas. Muito bem-vindos. Fiquem conosco aí até o final, pois grandes coisas fará o Senhor no nosso meio nesta noite. Muita coisa Deus vai falar ao nosso coração, porque Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Aleluia! Nós aqui vamos seguindo no Torre Forte de segunda a sexta-feira a partir das 18h30, aos sábados a partir das 18h e aos domingos às 9 da manhã. Semana inteirinha o Torre Forte levando aí a palavra do Senhor para dentro da tua casa, o maná diário, o pão diário, né? Entrando aí dentro da sua casa através do programa Torre Forte. Torre Forte é um programa patrocinado pela Igreja Batista Filadélfia, aqui de Monte Belo. Está sob o comando do nosso pastor Mauro. Pastor Mauro Mendes é o pastor presidente desta gloriosa obra. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. O homem que está ali, né, dedicado à oração, ao ensino da palavra, ao estudo da palavra. É tremendo o que Deus faz usando ali a vida dele. Queridos, nós encerramos a campanha aí, já temos testemunho, eu tenho um testemunho que depois eu vou contar para vocês. Eu preciso contar primeiro na igreja, depois eu trago aqui para vocês. Mas um testemunho na minha vida, né? Na verdade, um não, nós temos 2 testemunhos para trazer para vocês. Então, semana que vem, provavelmente eu já trago. Eu vou ver se eu consigo já contar domingo na igreja e aí semana que vem eu vou trazer o testemunho aqui para vocês. Nós vamos hoje comentar sobre o livro de Jó, né? Hoje, no final da tarde agora, eu estava lendo ali, fazendo o estudo diário, e o Senhor me trouxe em Jó 42. Foi algo que Deus colocou aqui no meu coração. Na verdade, eu só li o texto, né? E vamos deixar aqui o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração nesta hora. Então, que Deus, neste momento, possa nos usar para trazer aquilo que você precisa. Por que eu falo isso? Porque Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso médico, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso salvador. Então, o que é que você precisa nessa noite? Jesus é. Ah, pastora, olha, eu estou precisando de um milagre de Deus, eu preciso de portas abertas, né? Eu preciso de uma vaga de emprego. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, em honra e glória, segundo as suas riquezas celestiais. Então, eu preciso de um médico, Ele é o médico, Ele é o nosso socorro, queridos, né? Ah, eu me sinto tão sozinho, Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, Ele sempre vai estar conosco. Então, Deus é tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Jó 42. Olha que diz assim o Senhor. Jó se humilha perante Deus e dá-lhe glória. Diz assim o Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Outras traduções pode ser frustrado. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me, Senhor. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Meu Deus, como eu gosto desse texto, como eu em particular, eu gosto muito da vida de Jó, mas esse texto aqui me chama muita atenção, porque o Deus que nós servimos é o Deus que pode mudar cativeiros, né? A Bíblia fala que o cativeiro de Jó, Deus mudou.
Deus muda cativeiro. Se Deus mudou na vida de Jó, Hebreus 13 diz o quê? Que o Senhor Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não mudou e ele não mudará. Se Deus mudou o cativeiro de Jó, o mesmo poder que ele teve para mudar a vida de Jó, ele tem poder para mudar a minha vida e a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Jó, ele sofreu de tudo que é tipo de afronta que você possa imaginar. Mas o que acontece? Deus era com ele em todo o tempo. Deus estava com ele em todo o tempo. Aí vem Jó, entra na presença do Senhor e começa, os seus questionamentos. Assim nós fazemos, não é, irmã Dilma? Nós não somos diferentes. Jesus, ele é o mesmo, ele não muda. E nós não somos diferentes também do que aconteceu da vida de Jó. Nós não somos diferentes dele porque ele era um ser humano e nós somos um ser humano também. Então, as emoções que ele tinha, nós temos também. Não digo as mesmas aflições, porque é muito difícil encontrar um homem que perdeu no mesmo dia a esposa, gado, perdeu tudo, no mesmo dia. Isso aí, eu não conheço ninguém assim ainda. E pelo menos eu não conheço, E aí, queridos, o que acontece? Ele vem e perde tudo. E ali ele vai vindo aquele muro de lamentação. E vem vindo. E de repente ele entra num particular com Deus. Por isso eu falo da diferença de você orar, de você falar com Deus diariamente. E existe um momento que é diferente. Tem um momento que nós entramos na presença de Deus e eu não sei como que a gente faz isso, eu só sei que o Espírito Santo... Aliás, eu sei. E o que eu sei, irmã? Eu sei que o próprio Espírito Santo de Deus é que nos conduz a esses momentos. Porque pela minha inteligência humana, pela minha sabedoria, por tudo que tem aqui que Deus me deu, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir quebrantar o meu coração no nível que precisa ser quebrantado. Eu não ia conseguir. Orar da maneira que precisa ser orado. Eu não ia conseguir. Então, chega um momento da nossa vida que nós vamos diante do Senhor e nós temos esses tipos de experiência para a gente saber a diferença de uma oração normal, uma oração comum que você faz todos os dias ou aquela oração que chama a atenção do Pai. Ana, ela entrou no templo naquele dia e aquele dia ela orou diferente. Ela orou. Então, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me leva nesse nível de quebrantamento, me leva nesse nível de intimidade para que possamos fazer esse tipo de oração, Senhor, sabe? E aí o que acontece? Jó, ele se humilha perante Deus. Só que aqui, se você analisar os capítulos do 1 até aqui, chegando em 42, a vida dele todinha ali foi se humilhar. Depois que aconteceu toda aquela desgraceira na vida dele, foi só humilhação, não é, irmã Dilma? Ele vivia humilhado pelas pessoas, ele vivia humilhado pelos amigos, ele vivia humilhado pela esposa, até o ponto da esposa falar, abandona esse Deus e morre. E ele disse, não eu vim, não eu vou voltar. Eu vim sem nada e o que você está reclamando, o que você está dizendo? Então, queridos, ali ele já vinha sendo humilhado. Agora, existe uma diferença de ser humilhado e de se humilhar. Jó, que nesse capítulo diz que ele se humilha perante Deus. Aí tem a diferença. Aí tem uma revelação. Se nós nos humilharmos na Arabastou, na presença do Senhor, os céus se abrirão sobre nossas cabeças. Se humilhar não é você colocar naquela condição de miséria, mas se humilhar é você se colocar na condição de dependente total do Senhor. É você reconhecer a soberania de Deus sobre sua vida. É reconhecer que sem Deus nós nada podemos, porque o próprio Jesus diz isso. Sem mim nada podeis fazer. Olha que tremendo, não é? Aleluia. E ali vem Deus e ele fala com Jó. Jó estava ali junto com Deus. Jó andava com Deus. E ele mesmo fala isso aqui nesse capítulo.
eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas diante dessa humilhação, diante de eu me humilhar diante da tua presença, agora, Senhor, os meus olhos te veem. Aqui nesse momento, irmã Dilma, o nosso amigo Jó, ele entrou numa presença de Deus, ele recebeu nesse momento uma glória, uma presença de Deus tão tremenda sobre a vida dele, que nesse momento Jó se esquece de todos os problemas que ele estava tendo. Nesse momento que essa presença estava sobre a vida de Jó, ele disse o seguinte: olha, eu já nem sei quem eu sou. Oh meu Deus, eu não quero mais nem saber o que é que está acontecendo comigo. Sabe, parece que Deus colocou ele dentro de uma redoma ali e ele ficou cego e surdo para os problemas dele. Ali ele não via mais problema, ele só via a glória de Deus. E é nesse momento, meus amados, é nesse momento que vem a restituição dobrada de tudo aquilo que ele perdeu. Então, no momento em que a gente se humilhar diante da presença do Senhor e essa glória nos cobrir, meus amados, o milagre vai acontecer. Então, se você está aí passando qualquer tipo de problema, o segredo é se humilhar diante da potente mão do Senhor e pedir para o Senhor: Senhor, faça por mim, porque eu não dou conta. Aleluia. Eu não dou conta. Eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. E Deus vai e faz. Ali, nesse capítulo mesmo, mais à frente, no versículo 10, vem Deus falando: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que ele antes tinha. Então o milagre vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Quando você se dobrar diante desse Deus que tudo pode e tudo faz, em nome de Jesus. Chegou o momento de adorarmos a Deus através dos louvores, porque ó, a pregadora está aqui do meu lado, não sou eu não, está aqui do meu lado. Aleluia. Nós vamos ouvir louvor, daqui a pouco eu retorno com você em nome de Jesus. Aleluia. Fechou. Aleluia. Glória a Deus, vitória. Deus se faz presente aqui nessa noite. Nós sentimos a presença dele aqui nesse lugar e queremos convidar você a adorar o Senhor conosco. Busque um lugar calmo, busque um lugar tranquilo, busque a presença do Altíssimo nesse momento. Aleluia. Porque ele está presente na casa. Aleluia. Eu sinto a glória aqui, tem perfume aqui, a unção, quebrantamento e adoração. Deus está na casa, corações são derramados no altar e os milagres são inevitáveis. Sairemos transformados e incendiados, porque Deus está na casa, tu estás aqui. Te adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti. Tu estás aqui, toma direção, esse lugar é teu, o nosso coração é o teu altar. Deus está na casa, Ele está na casa, oh, Deus está na casa. Eu sinto a glória aqui, tem perfume aqui, a unção, quebrantamento e adoração. Deus está na casa,
adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti. Tu estás aqui, toma a direção, este lugar é teu, o nosso coração é o teu altar. Tu estás aqui e te adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti. Tu estás aqui, toma a direção, este lugar é teu, o nosso coração é o teu altar. Deus está na casa, sim, Ele está na casa. Deus está na casa. Deus está na casa, sim, Ele está na casa. Deus está na casa. E toma o teu lugar, toma o teu lugar. Nosso coração é o teu altar. Oh, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Nosso coração é o teu altar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Nosso coração é o teu altar. Oh, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Nosso coração é o teu altar. Tu estás aqui e te adoraremos até que em nós não haja nada mais além de ti. Tu estás aqui, toma a direção, este lugar é teu e o nosso coração é o teu altar. Deus está na casa, se Ele está na casa. Deus está na casa, sinta Ele aí. Deus está na casa, eu sinto. Deus está na casa, Deus está na casa. Oh, Deus está na casa, Deus está na casa. Deus está na casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, esse Deus, Ele é tremendo. A palavra do Senhor diz que Ele habita em meio aos louvores. O Senhor, Ele é apaixonado pelos louvores do seu povo. Aleluia. Assim como diz o salmista: como poderei retribuir ao Senhor a todos os benefícios que Ele tem me feito? Que Ele retribua com a sua vida, retribua com o seu coração, retribua com a sua adoração, retribua com o seu louvor. Que as nossas vidas possam ser uma oferta de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus, esse Pai querido, esse Pai amado, esse Pai que nos adotou como filhos por meio do seu Espírito Santo. E hoje nós podemos clamar: Abba Pai, Paizinho, aleluia. Adore o Senhor conosco. Eu não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu, e tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só,
merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que eu sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, O teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Aleluia! Estamos aqui de volta, programa Torre Forte. Torre Forte é o nosso Deus, glória a Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Agora aquela palavra um pouco maior, né? A palavra principal, vamos dizer assim, né? A nossa irmã Dilma, que vai ministrar o nosso coração aqui hoje. Por isso nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Oh meu Deus, toma agora a nossa irmã em tuas mãos, Senhor. Toma a Dilma em tuas mãos. Oh meu Deus, reveste ela agora, Deus. Livra ela de toda a retaliação, Senhor. Toda a retaliação, meu Deus. Livra ela, meu Deus. Cobre ela do alto da cabeça à planta dos pés, ó Deus. Cobre a casa dela, a família dela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa ela. Usa ela com fogo, com glória, autoridade, poder, sabedoria, unção que vem do Senhor. Que a tua palavra, ela está sendo enviada, ela encontre, ó Deus, pouso, que ela encontre, ó Deus, um coração preparado para receber a sua semente, a sua palavra, meu Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja unção, que haja mudança de mente, ó Deus. Que haja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que haja salvação nessa noite, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa a vida da Dilma com toda sorte de bênção. Estenda a bênção, Senhor, para toda a família e parentela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, que alegria estar aqui novamente. Como é bom falar do Senhor, como é bom nos alimentar do pão que vem dos céus. Eu convido vocês, meus queridos irmãos e irmãs, a abrirem a vossa Bíblia lá no Salmo 139. Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre a onipresença e a onipotência de Deus. O Salmo 139 diz assim, nós vamos até o versículo 17. Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento.
Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cerca em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também está. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entremecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Querido, o Senhor te conhece e Ele te sonda. O Senhor sabe tudo que passa na nossa mente, no nosso coração. Ele conhece o meu levantar, Ele conhece o seu deitar. Ele conhece os pensamentos mais íntimos e profundos, aqueles que a gente guarda só pra gente. Sabe aquelas coisas que a gente pensa e não divide? E pensa, ninguém sabe, só eu? Oh, meu querido, que triste ilusão, porque o Pai Celestial conhece. Sabe aquelas orações que nem mesmo foram pronunciadas, aquelas palavras que só foram chegadas até a mente e não saíram? O Senhor conhece. O Senhor conhece as nossas lutas, conhece os nossos desafios, conhece até onde a gente consegue ir. Senhor, Tu me sonda e me conhece. É um versículo que eu quero que o irmão, a irmã guarde no seu coração. Senhor, Tu me sonda e me conhece. Não há nada oculto diante do Senhor. Não há nada escondido diante dEle. Não adianta pensar que meu irmão, minha irmã, que eu possa fazer algo que ninguém vai saber. Pode ser que o meu pai, a minha mãe, o meu pastor não saiba, mas o Senhor conhece. Nós temos que aprender a desenvolver esta intimidade. Nós temos que aprender a desenvolver essa consciência que não há onde a gente se esconder. Nós temos que desenvolver a consciência de que nada é oculto. Por mais que não seja o ser humano vendo, Deus vê. Porque não é porque o ser humano não viu que está oculto. Esta ideia de ocultismo, esta ideia de sombra não é real. Porque o Senhor vê, Ele sabe, Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe a capacidade de cada um. É uma ilusão pensar que nós estamos fazendo as coisas escondidas e não tem ninguém vendo. Tem o nosso Pai Celestial vendo. Tem aquele que nos formou, que nos moldou, que nos permite ter fôlego de vida. Porque, meu querido, minha querida, se hoje neste dia, ou melhor, nesta noite, você está aí de pé, é porque o Senhor permite. É como a pastora Fernanda disse aqui, Jó entrou na dependência, entendeu que é permissão do Senhor. E se nós estamos nesta terra, é permissão de Deus. Não é permissão humana, é permissão dele. Mas aí você pode, meu querido, me questionar, se tudo é permissão do Senhor, por que acontecem tantas tragédias, tantos problemas? Por que acontece tanta coisa? Mas aí eu lhe digo, meu querido, nós estamos
junto dele? Nós aceitamos aquilo que ele tem para nós? Porque o Senhor sonda, ele conhece quando a gente levanta, ele conhece quando a gente senta, mas o Senhor quer que nós o convidamos a estar com ele, que nós entramos debaixo da dependência dele, sabendo, reconhecendo que só ele é Deus, que só ele pode agir nas nossas vidas, seja em qualquer situação, ele pode agir, ele pode mudar histórias, ele pode mudar sentenças, ele pode decretar que muros vão ao chão, desde que estejamos debaixo da dependência do Senhor. Porque muitas vezes, na nossa natureza humana, nós queremos as coisas sem pagar um preço. Nós queremos a bênção, mas não queremos suportar o processo. Nós queremos o milagre, mas não queremos enfrentar ali primeiro, pode ser o deserto que virá. O Senhor tem um tempo, e o tempo do Senhor ele é perfeito. Deus ali ele não vai entregar as coisas de qualquer forma. A palavra do Senhor diz que ele prova o nosso coração. Primeiro ele vai provar. E uma coisa que eu digo a ti, meu irmão, minha irmã, e digo a mim mesma, nós temos que aprender a procurar o Senhor não pelas coisas que ele pode fazer, mas por quem ele é. Aleluia. Porque se Deus fazer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque às vezes você pode procurar uma igreja pensando, Jesus pode fazer isso por mim, Jesus faz isso. Sim, o Senhor Jesus faz, e a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas procure primeiramente a face do Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e tudo está diante dele. Não há nada que fique encoberto, não há mentira que fique fora do alcance dos olhos e do ouvido do Senhor, não há plano que fique fora ali da presença dos olhos do Senhor, não há nada que nós possamos fazer que fique longe do Senhor. E um momento, aquilo que nós pensamos que está oculto vem à tona, porque aquilo que é feito no oculto, no escondido, uma hora aparece, uma hora a luz do Senhor traz ali aquela situação. Então, em primeiro momento, eu digo a ti, meu querido, minha querida, o Senhor te sonda e te conhece. Ele sabe aí na sua casa se você está em pé ou se você está sentado. Ele sabe se você está preparando o seu jantar, se você já jantou. Ele sabe se você vai sair daqui a pouco ou se não. Ele sabe aonde você vai. Ele sabe o que vai acontecer em todo dia de amanhã. Por isso eu digo a ti, para que você neste momento venha pedir para que o Senhor venha cercar os seus caminhos. No verso 3 diz: cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Peça para que o Senhor venha te cercar, te guardar, te livrar, abrir a nossa mente, abrir a sua mente, para que venhamos estar diante do Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo aquilo que Ele é. Que nós possamos adorar, exaltar e glorificar a Deus por quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te fez, aquele que te moldou, aquele que te dá vida, aquele que pode mudar as situações. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é majestoso, Ele é glorioso. O Senhor é varão de guerra, e Ele vai diante de ti as tuas batalhas. Ele é varão de guerra, e Ele pode guerrear as suas guerras, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é perfeito, Ele é único. Não há outro como o nosso Deus. Não haverá outro. Então que nós possamos compreender, e você, meu querido, minha querida, eu, possamos também sempre lembrar que às vezes as palavras não são anunciadas, mas o Senhor sabe. Sabe aquele momento de aflição, aquele momento de luta que às vezes nós nos colocamos para orar, mas não sai palavra da nossa boca? Naquele momento o Senhor sabe o que a gente queria dizer. O Espírito Santo vem ali com a sua presença gloriosa, como a palavra de Deus diz, com gemidos inexprimíveis, e tira aquela oração mais sincera.
Porque às vezes a oração mais sincera não é aquela que é pronunciada, mas é aquela que é feita pela alma. É aquela que é feita em gemidos, com palavras que não são pronunciadas pela boca, mas que são pronunciadas pelo Espírito que habita em nós. Porque o Senhor sonda e conhece, e Ele tem prazer em ouvir a oração. Ele tem prazer em estar ali ouvindo, que Ele venha ouvir a nossa súplica, que Ele venha ali atender a nossa necessidade, e que se um dia, algum momento não tiver pelo que orar, simplesmente fique em silêncio, em devoção, ali ao Deus Todo-Poderoso. Porque tem dias, nós temos tanta coisa para falar com Deus, mas tem dias a gente pensa, nossa, hoje eu não tenho pelo que falar. Mas então leia um salmo, ouça um louvor, ou simplesmente em silêncio, em devoção ao Deus Todo-Poderoso, por quem Ele é, porque Deus é. Ele é. A palavra do Senhor diz que Ele disse para Moisés, quando Ele disse, mas Senhor, se perguntarem, Ele diz, eu sou. Aleluia. É o Deus do eu sou. Não questione, mas aprenda que Ele é. Ele é o que provém, Ele é o que dá vida, Ele é o que muda história, Ele é aquele que pode fazer tudo. Que nós venhamos ter esta visão, porque a ciência de Deus, ela é maravilhosa, é tão alta que nós não podemos atingir, nós não podemos compreender os pensamentos do Senhor. E esta semana eu aprendi algo muito valioso, que aquela pessoa que a sabedoria não é falar o quanto você pode, é entender que quanto você sabe ainda é pouco diante daquilo que tem para se aprender. É verdade. Porque quem muito acha que sabe, às vezes arrota tolices. Então, sabedoria não é falar muito, muitas vezes é se manter em silêncio, sabendo que tem mais para aprender. O pouco que nós aprendemos ainda é muito pouco. Muito porque falará, muito tropeça. Muito falar verá tropeço. Oh, glória! Para onde eu irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não há lugar para esconder do Senhor. Se meu querido, minha querida, você encontra-se longe dos caminhos do Senhor neste momento, eu digo a ti neste momento, não há onde você se esconder da presença do Senhor. Se você saiu da igreja, se o Senhor já te chamou, se por algum motivo tu não escolheste, não quiseste estar na presença dele e pensaste, eu vou para outro lugar, eu não volto naquela igreja, eu não vou na casa daquele irmão, o Senhor diz, não tem onde esconder. Não tem onde nós nos escondermos dos olhos do Senhor. Ele tem chamado, buscado por vidas. Ele quer se revelar e não tem como esconder. Não há lugar. Se a gente subir aos céus, o Senhor está lá habitando. Mas se eu pegar e fazer a minha cama em Seol, ou lugar dos mortos, se nós quisermos deitar lá no cemitério junto com os mortos, o Senhor também nos vê lá. Não há um lugar que o Senhor não esteja presente. Não há um lugar que o Senhor não veja. Você pode ir do começo, você pode ir nas asas da alva ou nas extremidades do mar, o Senhor ali está. Os olhos dele nos alcançam. Então não há como, você pode mudar de cidade, de casa, de igreja, pode fazer 1 milhão de coisas, pode mudar de emprego. O Senhor continua te vendo, Ele continua te olhando e não há lugar para nós nos escondermos do Senhor. Não há um lugar para nós estarmos ali. Ali a tua mão me guiará e a tua destra nos sustentará. Porque quando nós estamos diante do Senhor, fazendo a vontade dEle, em total dependência dEle, Ele nos sustenta. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos capacita. Mas quando ali nós não queremos estar debaixo da proteção do Senhor, Ele não vai estar ali. Porque a palavra é maravilhosa. Deus, Ele não quer servos, Ele chama para nós sermos filhos. Aleluia. Ele quer que nós sejamos filhos. Olha que Deus maravilhoso, Ele quer que você seja filho dEle. E a palavra do Senhor diz que Ele corrige aquele que ama. Então, quando nós recebemos uma correção, no lugar de ficar com o coração amargurado, triste, nós devemos nos alegrar.
Nós devemos ficar felizes. Quando algo que a gente almeja muito não acontece, muitas vezes nós nos entristecemos, ficamos furiosos, revoltados e não entendemos que muitas vezes é o Senhor nos guardando e nos livrando. Porque no verso 11 diz: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem a escuridão, nem mesmo naquele breu, naquela escuridão, o Senhor não está ali escondido. O Senhor vê com os olhos como chama de fogo. Os olhos dele nos acham em qualquer lugar da extremidade da terra. Ele te acha em qualquer lugar. Ele sonda teu coração em qualquer momento. E ele sabe a inquietação que está no seu coração. Ele sabe a preocupação que tem sondado a tua mente. Ele sabe a dificuldade, o processo que tem por vir. Ele sabe. Então não tem como esconder, nem ainda que as trevas me escondam de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para Deus não há diferença de luz ou escuridão, porque Ele é a própria luz. Porque Ele fez tudo, Ele criou tudo, Ele moldou tudo. Não tem onde nos esconder, não tem onde nos colocar que o Senhor não nos alcance. A mão poderosa do Senhor, ela nos alcança. E eu creio em nome de Jesus que Ele se faz presente neste momento aqui, neste programa, nessa transmissão. Eu creio que Ele se faz presente na sua casa, sondando os teus pensamentos enquanto ouve essa palavra, sondando os pensamentos que ainda irão receber este alimento. Porque a palavra do Senhor, ela é alimento. Ela é alimento. Não tem como falar eu amo o Senhor se nós não o buscarmos. Que amor é esse que não quer ficar perto? Que amor é esse que não tem busca, que não tem entrega, que não tem renúncia? Que amor é esse? Então que o Senhor venha nos abrir o entendimento nesta noite. E para que nós possamos sempre lembrar, não há nada que eu faça que vai ficar oculto. Não há nada que eu faça que vai ficar escondido. Porque no céu eu tenho alguém que vê. E a palavra do Senhor está ali vendo, está olhando. Ele está bradando dentro da sua mente. Sabe esse pensamento que está aí? É o Senhor que está colocando. Sabe essa questão que está sendo levantada no seu coração nesse momento? É o Senhor colocando. Então que nós tenhamos essa noção e que nós venhamos louvar ao Senhor, que nós venhamos engrandecer o nome dEle. Porque quando nós vamos para o verso 14 diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma sabe muito bem. Queridos, nós não conseguimos compreender como o ser humano é formado no ventre da mãe. Ah, mas a criança é ali formada, mas o princípio, como começa, as pequenas coisas, os pequenos detalhes. O corpo humano ele é uma máquina tão perfeita, nos mínimos detalhes, que a nossa compreensão não consegue entender. Por mais que a medicina seja evoluída, por mais conhecimento científico que nós temos, ainda há tantas coisas a serem respondidas. E a máquina humana ela é perfeita. E quando o Senhor opera um milagre na nossa vida, uma cura física, vamos dizer assim, a medicina não consegue. Por quê? Porque nós somos fruto do Senhor. Nós fomos moldados com as mãos do Senhor. Então que nós venhamos sempre lembrar que nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Que Ele nos moldou de um modo terrível e tão maravilhoso. Que é algo que nós não conseguimos compreender. A nossa mente ela não tem essa dimensão de entender o milagre da vida humana. Porque uma vida ela é um milagre. A concepção, a partir do momento que há ali a fecundação, a vida já habita ali. Já há vida naquele momento.
Já há ali a decretação do Senhor de uma nova vida, de um novo ser. Que nós venhamos lembrar disso. Os meus ossos não te foram encobertos. O Senhor conhece cada pedacinho do nosso corpo, Ele conhece cada osso, cada vértebra. Ele fez. O nosso corpo é tão perfeito que há ossos grandes, pequenos. Olha a nossa mão, quantos ossinhos milimétricos que está aqui. O padrão do Senhor em fazer as coisas perfeitas, moldadas pela mão dele. E o Senhor não faz nada que não seja maravilhoso. Então, quando fui formado e entremecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. O Senhor nos conhece antes mesmo de nós ter sido formado no ventre da mãe. Antes mesmo de ter sido feito cada pedacinho do nosso corpo, o Senhor já conhece. E o mais maravilhoso diz, e no teu livro estas coisas foram escritas. Tudo foi escrito, toda a nossa formação, cada detalhe do nosso corpo, eu creio que está escrito no livro do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz, tu me sonda e me conhece. Não há 1 centímetro do vosso corpo, do meu corpo, que o Senhor não conheça. A palavra do Senhor diz que os nossos cabelos, que até o fio de cabelo da nossa cabeça são contados. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus soberano, conhece quantos fios de cabeça que há na sua cabeça, que há na minha cabeça. Então não tem nada que fique longe do Senhor. Seja qual for a situação, se você estiver ali numa situação, não tem solução. Tem. Para o Senhor não há nada oculto, para o Senhor não há nada que não possa ser mudado. Ah, pode sim. Não há nada, não há uma situação que não possa, que esteja ali fora dos alcances do olho do Senhor, fora dos ouvidos do Senhor. Se está numa situação difícil, entregue ao Senhor, clame e fala, Senhor, tu sondas e me conhece. Tu sabe a hora que eu levanto, tu sabe a hora que eu assento. Tu conheces, Senhor, de longe os meus pensamentos. Não é nada que está escondido diante de ti. Mas, irmã, você está falando isso tantas vezes, por quê? Porque eu quero que este versículo entre no seu coração, que não tem nada que o Senhor não saiba, não tem nada que Ele não veja, não tem nada oculto. O mundo pode estar desabando, pode estar acontecendo tramóias, pode estar acontecendo qualquer acordo contra a tua vida, contra a vida de qualquer um. O Senhor está ali vendo. Não adianta falar, pensar, vou fazer uma reunião ali com alguém contra a vida de um irmão, contra a vida do meu irmão, ou vou me reunir contra a vida de outro próximo. O Senhor está vendo. Ele está vendo, não há esta ideia de ocultismo. Eu estou fazendo algo, não tem onde se esconder. Os olhos do Senhor estão em nossas vidas. A nossa vida pertence a Ele. Não há nada que esteja escondido. Eu estou aqui falando com você, meu querido, minha querida, e o Senhor está vendo aqui dentro do meu coração. Está vendo dentro do coração da pastora Fernanda, está vendo dentro do coração seu aí na sua casa. Ele está vendo tudo. Ele está sondando a sua mente, o seu pensamento neste momento. Glória a Deus por isso. Então, meu querido, que nós possamos glorificar. E como está no verso 17, e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. O Senhor tem pensamentos para a minha vida e para a sua vida. Então, que nós possamos ter este entendimento, que o Senhor nos sonda, que Ele nos conhece, e que aqueles mínimos detalhes que a gente pensa que ninguém está vendo, saber que tem um Pai, o Pai Celestial que vê. Por mais que a gente esteja ali, mas ninguém me nota, ninguém me percebe no meu emprego, ou ninguém me percebe dentro desta casa, ou alguém não me notou ali naquele lugar que eu estou, o Senhor está te notando, o Senhor está te vendo, Ele está vendo, porque muitas vezes as coisas são feitas no secreto. O Senhor vê se você vai ali, ouve a palavra e sai e faz depois dali. Porque é no secreto que as coisas acontecem. É ali no particular com Deus. É nesse momento que muitas vezes nós teremos as maiores revelações. É nesse momento que nós iremos sentir a maior presença do Senhor. É quando estiver somente você e Ele. Aleluia. Porque Ele é real.
Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele se faz presente aí, na forma de Espírito. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos viver pelo Espírito e não pela carne. Porque quando nós estamos em consagração, quando nós estamos em busca, nós ficamos mais sensíveis à presença de Deus. Mas quando nós nos enchemos das coisas da carne, isso vem o quê? Vem ali abafar a presença do Senhor. A nossa carne não deixa ali. Então, meu querido, minha querida, eu deixo isso a ti neste momento. Viva pelo Espírito e não pela carne. Porque o Espírito tem sede da presença de Deus. O Espírito tem vontade de estar junto de Deus. Porque o Espírito reconhece a Deus. E a nossa carne, ela veio ali da nossa natureza humana. A nossa carne se nega muitas vezes a obedecer e fazer a vontade de Deus. É uma luta diária, a carne com o Espírito. E aquilo que nós mais alimentamos é o que vai prevalecer. Se nós nos alimentarmos da palavra, de pregação, de louvor, de igreja, o nosso espírito será fortalecido. Se eu alimentar a minha carne com festas mundanas, com lascívia, com luxúria, isso vai cada vez me afastar mais, porque o Senhor não habita onde há pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, santifique-se, porque a palavra de Deus diz, quem não se santifica não verá o Senhor. Então, neste momento, a minha palavra, o que eu tenho a dizer da palavra do Senhor é, Ele te sonda e te conhece. Tu conheces o assentar e o meu levantar. Amém. E de longe entende o teu pensamento. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Guarde aí essa palavra no seu coraçãozinho. Olha, o Espírito Santo de Deus está aí andando, sondando o teu coração, meus amados, em nome de Jesus. Jesus está sondando você nessa hora. E como a nossa irmã Dilma colocou, você está sendo sondado pelo Senhor. Ele sabe do que você passa, Ele sabe da sua dor, Ele sabe das suas lutas, em nome do Senhor Jesus. Deus sabe de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente, né? Além da onipresença, onipotência dos atributos do Senhor, tem também a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Pastora do céu, como é que a gente explica Deus? Deus não se explica. Não tem como, né, irmã Dilma? Não. Quem tem sabedoria para explicar Deus? Ninguém tem. Não vamos conseguir explicar Deus. Simplesmente nós confiamos e vivemos nele, por ele, para ele. Glória é assim a que Deus. funciona, né? Nós temos que crer que esse Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Meu Deus, mas como que eu posso dormir, né? Com tantos problemas que eu tenho, que eu estou passando. Você precisa achar um lugar de descanso em Deus. Pastor Mauro sempre fala isso com as suas ovelhas. Você precisa descansar nos atributos de Deus. Ele é um Deus presente, Ele está conosco. Ele é um Deus onipotente, Ele detém todo o poder em sua mão, né? E Ele é um Deus onisciente, Ele conhece e sabe de todas as coisas, meus amados. Então descansem apenas nesses 3 atributos aqui que eu citei, já é motivo para você descansar em Deus. Descansa no Senhor. Tem até um louvor que fala, Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conhece, né? E quando eu oro, eu falo com o Senhor, Senhor, Tu sabes do que eu passo. Senhor, Tu sabes dos meus problemas. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Meu Senhor, olha para mim, né? Eu preciso dessa situação, eu preciso que o Senhor mova aqui para mim. E é orar e descansar no Senhor. Descansa que Deus, Ele é fiel, né? Descansa porque Deus tem cuidado de vós. A Bíblia diz isso, eis que eu tenho cuidado de vós. Amém? Minha gratidão a Deus pela vida da Dilma, né, irmã Dilma? Que Deus te use, continue te usando poderosamente. Aleluia. É uma pena ela não poder estar conosco aqui toda semana, né? Porque eu particularmente eu gosto muito de ouvir aqui Deus usando a vida dessa irmã. Mas a vida dela é muito corrida, ela nem mora aqui na cidade, né? Então ela vem de fora,
se empenha, se esforça, está aqui conosco, mas nós vamos fazer um combinado aqui para ela vir pelo menos uma vez no mês, né? Trazer uma mensagem aqui aos nossos corações, em nome de Jesus. Quero me despedir de vocês, desejando uma boa noite, fiquem bem, durmam com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.